não será um problema nos próximos dias. A Portugal. preocupação agora é a chuva, Viu que uma pode coisa aí, afetar ó. com particular Meu intensidade Deus. as regiões norte e centro. Na última madrugada foi na região de Leiria que se registaram Aumenta mais tudo. Está estragos. tudo alto. Todo o distrito foi fortemente afetado, em particular Aumenta aí. no centro Tudo da alto. cidade. Há casas, carros, Filma e estabelecimentos coloca e aí. estruturas danificadas. Muitas Meu localidades Deus, minha Nossa continuam Senhora. sem eletricidade, comunicações e água. Só em Leiria morreram 4 pessoas, num total Olha, de desgraça, 5 em mortes que Portugal estão passou diretamente relacionadas com o temporal. Os distritos de Leiria. Coimbra, Castelo Branco e Lisboa também foram muito afetados. A 4 queda de mortos, árvores, hein? principalmente de grande porte, foi a ocorrência mais registada. Meu Deus. E seguimos em direto para Leiria. Nelson, boa noite. Como vão ser os próximos dias por aí? É de facto uma grande incógnita. Vão ser dias de sobrevivência para as pessoas de toda esta região, que vão ter de se adaptar a condições a que naturalmente ninguém está habituado. Vão ter de se habituar a viver sem luz, não se sabe ainda por Então, sem quanto luz tempo. lá em Portugal E falávamos há ainda. pouco de árvores de grande porte derrubadas por esta tempestade. Esta é a raiz de uma árvore que estava aqui à porta do Tribunal de Leiria há dezenas e dezenas de anos e que não resistiu à força do vento desta madrugada. Mas dizia eu que para as pessoas da cidade de Leiria e de toda esta região vão ser dias de adaptação a um estilo de vida provisório, um estilo de vida transitório, enquanto se resolvem todos os problemas causados por esta tempestade. Um dos grandes problemas é naturalmente o problema que decorre dos milhares e milhares de árvores como esta e também de dimensões mais pequenas, é preciso dizê-lo, que foram arrancadas ou Está falando cortadas de milhares de por árvores esta lá em tempestade, Portugal e foram árvores essas que arrancadas. depois causaram muitos outros problemas, cortes de estradas, caíram em Cortes de cima de estradas, casas, olha. caíram em cima de automóveis, caíram Deus. também em cima de linhas elétricas, provocando a queda e a falta de energia. Também é preciso dizer que não só pela queda de árvores, mas também porque muitos postes de eletricidade e até linhas de distribuição, ou seja, linhas de maior dimensão, quero dizer postes de maior dimensão das linhas de média tensão, também foram arrancados e dobrados, vergados pela força do vento, e portanto isso Olha faz com lá, que como é que as árvores não foram haja arrancadas, eletricidade e meu com Deus. que o processo de reposição da Minha energia Nossa elétrica Senhora. seja um processo necessariamente lento e que vai demorar algum tempo em toda esta zona, em Leiria e em todos os arredores. Em muitos Cara, destes as locais histórias não foram haver arrancadas. eletricidade é sinónimo também de não haver água, mais um inconveniente para as pessoas de toda esta zona, e depois a somar-se ainda a esses dois fatores, há o terceiro, o de em muitos locais não haver comunicações. Aqui em Leiria funciona um ou dois operadores conseguem ainda manter algum sinal, mas apenas em até sem internet lá escassas em zonas Leiria, da cidade. Aqui, por Portugal. exemplo, é um dos locais onde há comunicações, mas em grande parte da cidade não há possibilidade de comunicação, não há redes de telemóvel, não há Estão sem telemóveis, internet. Tudo isto telecomunicações. faz com que estes sejam dias muito difíceis para todas estas pessoas, em especial depois para aquelas que sofreram graves danos nas suas habitações, muitos casos pessoas que ficaram sem os telhados das casas, ou pelo menos ou total ou parcialmente, e naturalmente que para quem está numa casa sem telhado, continuarem estas condições adversas. A esta hora não chove, ou chove muito pouco, é uma chuva muito miudinha, mas tem estado a chover ao longo de toda a noite, e naturalmente que não havendo telhado em casa, continuar a chover é um problema muito, muito complicado. E depois há todos estes destroços que durante esta madrugada foram aparecendo, foram sendo espalhados por muitos locais aqui nesta zona do Tribunal, que fica também muito perto da Câmara Municipal. Há muitas destas placas que foram arrastadas e que continuam por aqui espalhadas. Há todo este cenário depois de sinais de trânsito arrancados, de árvores que foram arrancadas e arrastadas pela força do vento. Naturalmente que tudo isto cria grandes dificuldades para aquilo que poderia ser uma perspectiva
de algum modo, de uma normalização de vida em toda esta região. Não há essa, de facto, essa perspectiva de que essa normalização esteja próxima àquilo a que assistimos, sobretudo ao longo do dia de hoje. Foram trabalhos de emergência e tentativas, não se pode dizer que sejam tentativas de resolver a situação, mas tentativas de mitigar os impactos de toda esta situação, com alguns cortes de emergência, por exemplo, para desobstruir vias, mas para desobstruir vias só no mínimo necessário, uma vez que há tanta necessidade de fazer trabalhos em tantos locais, que neste momento a prioridade é ir fazendo aquilo que é mais urgente e ir deixando mais para a frente no tempo aquilo que vai sendo, que à medida que o tempo for passando e que existam recursos para o fazer, que esses trabalhos depois se possam realizar. Por isso, passou o primeiro dia depois do impacto forte desta tempestade, fizeram sobretudo trabalhos de emergência. É assim também, muito provavelmente, que vai ainda continuar o dia de amanhã, na expectativa de que, com o passar do tempo, se vá conseguindo, a pouco e pouco, ir recuperando algum horizonte de normalidade nesta região de Leiria, que foi, sem dúvida, mais afetada pelo violento impacto da passagem desta tempestade. E a chuva forte das últimas horas provocou inundações em Alcácer do Sal. O rio Sado galgou as margens e surpreendeu os moradores. Nas imagens é possível ver várias pessoas, incluindo bombeiros, com água pela cintura. Há casas completamente inundadas. Durante o dia, a chuva e o vento forte na região obrigaram ao corte de estradas e ao encerramento do cemitério municipal. Na Figueira da Foz, 9 pessoas de 4 famílias ficaram sem casa e vão ser realojadas pela Câmara Municipal. O Hospital Distrital foi muito afetado. Esta quarta-feira foram realizadas apenas as cirurgias urgentes. Deste lado da estrada, não dá para ignorar a força do vento que levou à frente tudo o que apanhou. Esta casa, de Maria Fernandes, ficou, como tantas outras, parcialmente destruída por fora e por dentro. As janelas voaram, as portas voaram. Olha os telhados, as portas voaram. O telhado também desapareceu, andam agora a tentar pôr uma cobertura para minimizar. Figueira da Foz, que nos faltam nossos amigos que estão a ajudar. A cerca de 200 metros daqui, entramos numa das ruas onde os danos são mais visíveis. Pelo menos 5 casas foram afetadas. Tinha tudo protegido, os torres em baixo, tudo fechado para evitar problemas. Minha Nossa Senhora. Às 5 da manhã tudo tremeu, ou seja, o edifício abandonou porque levámos com... Foi 5 da manhã. E começando a chover água dentro da sala, porque apesar de termos placa, as telhas voaram. As casas estavam ambas habitadas, tanto deste lado como daquele. E por dentro tem estragos? Elas destruídas, sim, completamente destruídas. A cobertura do edifício da antiga Universidade Internacional da Figueira da Foz também foi quase totalmente arrancada. Os detritos atingiram 8 carros. O Hospital Distrital também sofreu danos. O corredor de acesso ao bloco operatório foi totalmente destruído, o que obrigou a cancelar 10 cirurgias não urgentes. Garantimos o acesso a cirurgias urgentes, naturalmente não a cirurgia programada convencional, porque não são as condições ideais, apenas para situações de absoluta emergência. Continuando a percorrer a cidade, outra imagem impactante. Esta roda gigante de 30 metros de altura tombou com a força do vento. É apenas uma das muitas atrações que provavelmente não têm arranjo. Um prejuízo de largos milhares de euros. Acabou o parque de O que é que a gente vai fazer agora para o próximo mês? Como é que eu vou trabalhar em fevereiro, março? Que a minha vida, a nossa vida é esta. Agora não temos equipamentos nem para trabalhar. A confusão durante a noite foi tanta que só nas primeiras horas do dia é que o próprio autarca começou a perceber a dimensão do que tinha acontecido um pouco por todo o concelho. Aí, muitas árvores caídas, árvores em cima de carros, ainda há uma hora tive a ver vários carros danificados de vez. Caramba, olha a destruição aí, ó. Muitos telhados. Quanto carro destruído, ó. A impressão é que é nas 17 frentes do concelho. O registro que existe, para já, é de 9 pessoas, de 4 famílias, terem ficado sem casa. Vão ser realojadas pela Câmara Municipal. Pelo menos 5 são estrangeiras, oriundas do Brasil e do Sri Lanka.
Todos os concelhos do distrito de Coimbra foram atingidos. Os estragos foram Caramba, elevados no aeródromo municipal. Ai, meus eucaliptos. A empresa que explora Ai, meu Deus. o aeródromo de Coimbra colocou as aeronaves dentro do hangar para as proteger. Mas as rajadas de vento arrancaram a estrutura e o portão quase em bloco. Foi tudo parar às traseiras. E podem ter arrastado algumas destas aeronaves que pesam centenas de quilos. Temos alguns de 600, 650, mas podemos ter aqui outros na ordem de 1 tonelada. É impressionante a força de vento. Exatamente. Aliás, dá para ver na questão do próprio telhado e do portão que foram mobilizados quase por inteiro e foram arrancados da própria estrutura. Há aeronaves bastante danificadas. Algumas podem nem ter reparação. Mas estamos a falar de custos avultados e sempre na ordem das centenas de milhares de euros, provavelmente 1 milhão ou mais. Não estava aqui ninguém a essa hora. Não estava ninguém a essa hora, apenas o vigilante no edifício e, aliás, foi uma das pessoas que também teve bastante prejuízos porque os vidros do carro ficaram todos partidos. Antes da estação meteorológica do aeródromo ter sido partida pelo vento, registou rajadas superiores a 160 km por hora. Cara, passou com 160 km Maria por Ferreira hora. não quis faltar ao trabalho, apesar da noite difícil. Conta que a tempestade da noite passada foi pior do que a tempestade Leslie, de há 8 anos. Esta mais agressiva e mais rápida. E o mais foi tipo um ciclone, tipo uma bola, assim tudo à roda, pronto. Essa parte foi assustadora. É da freguesia de São João do Campo, entre Olha as Coimbra árvores, e meu Deus, Montemouro. olha. Ainda não tem luz em casa. Está a acabar o resto da bateria dos telemóveis. Não temos mais nada, não temos. Temos tudo eletricidade, não temos nada para fazer o comer. Olhe, não sei como é que vai ser, mas pronto. Em Sor, também em Coimbra, os estragos são avultados. Além das cheias, que já é uma situação habitual aqui, tem havido, como eu tinha dito, muitas quedas de árvores, muitas quedas de infraestruturas, telhados arrancados completamente. Tenho registros de casas em que perderam completamente o telhado, viaturas danificadas. Rajadas muito intensas, uma coisa mesmo assustadora, nunca tinha passado nada assim. A Proteção Civil confirma à SIC que todos os 19 concelhos do distrito de Coimbra têm estragos. Os mais próximos do mar foram os mais afetados. O quartel dos bombeiros voluntários de Penela ficou danificado. A operação chegou a estar comprometida, mas a corporação está operacional. Há zonas do distrito que ainda não têm comunicações e onde as avarias na distribuição de eletricidade são complexas. As autoridades admitem que o regresso da luz, em alguns casos, ainda pode demorar. Meu Deus. Em Silves, no Algarve, a baixa da cidade ficou inundada, algo que não acontecia há vários anos. E ainda há estradas cortadas, como nos conta a jornalista da SIC, Conceição Ribeiro. Há 24 anos que o Rio Arade não galgava as margens e não invadia a Baixa de Silves. Isso aconteceu esta tarde na sequência de descargas controladas que estão a ser feitas na barragem do Funcho e do Arade, precisamente porque essas barragens têm muitas reservas, estão acima dos 80% e era preciso arranjar espaço para acomodar a água que tem estado a cair e que vai cair nos próximos dias. Daí o rio ter galgado as margens, mas também durante a tarde, ao final da tarde, foram então encerradas também essas descargas, ou pelo menos houve uma diminuição dessas descargas, o que fez que o caudal do rio também começasse a baixar. Por volta das 8 da noite já se sentia a água que invadiu a Baixa de Silves começar a regressar ao seu leito, ao leito do Rio Arade, numa altura em que se começou então a sentir o efeito deste fechar, desta diminuição das descargas que estavam a ser feitas, descargas que já começaram a ser feitas há semana e meia e que provavelmente ainda vão ser feitas nos próximos dias, mas que hoje coincidiu também com chuva e, portanto, a água saltou do rio e invadiu uma rua aqui na Baixa de Silves. Foi necessário cortar o trânsito temporariamente, mas tudo indica que ao longo das próximas horas a situação deverá regressar à normalidade. O pior terá passado. Por volta das 8 da noite começou então a ver-se o sentido inverso, a água a retomar, a sair, a escoar literalmente do centro da Baixa da cidade de Silves em direção de novo ao Rio Arade, um rio que obviamente ficou demasiado cheio devido então a estas descargas da barragem do Funcho e da barragem do Arade. Na freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, a queda de uma árvore de grande porte em cima de uma autocaravana
provocou um ferido grave. O parque de campismo ficou praticamente destruído, como nos conta a jornalista da SIC, Ana Leite. Pelo menos uma pessoa ficou ferida no parque de campismo de Pataias, onde nos encontramos, uma vez que a caravana onde se encontrava durante a noite, a madrugada, acabou por virar. Isto aconteceu em muitas caravanas, autocaravanas deste parque de campismo que estavam aqui estacionadas. Muitas viraram ao contrário, perderam os pertences, saíram pelas portas, pelas janelas. Vemos um rasto de destruição neste parque de campismo que pertence à Junta de Freguesia de Pataias. No momento em que estas caravanas viraram, ao contrário, que tombaram, por assim dizer, não estava muita gente no parque de campismo. O que nos foi dito é que está em época baixa, por isso não é muito frequentado. Há algumas pessoas que acabam por viver aqui o ano todo e, nesse sentido, essas pessoas também tiveram muitos prejuízos que agora estão a ser avaliados, porque além destas caravanas, há também algumas casas neste parque de campismo que ficaram muito afetadas. Vimos casas sem estrutura, sem telhado, com os móveis, por assim dizer, à vista de todos. Vemos, por exemplo, este fogão que foi arrastado pela força do vento, ficou aqui amparado nesta árvore, e são muitas as árvores caídas ao longo de todo este parque. Estamos a falar de um parque grande que tem muitas caravanas, muitas casas, e aquilo que conseguimos perceber e aquilo que conseguimos ver é que há um rasto de destruição. Mal se consegue andar pelo parque, há muitas árvores caídas, é quase impossível chegar a todo lado sem ultrapassar pelo menos um tronco por cima, porque há verdadeiramente um rasto de destruição, além destas autocaravanas tombadas. E a passagem da Depressão Christine provocou centenas de ocorrências também no distrito de Lisboa. Em Vila Franca de Xira, um homem morreu devido à queda de uma árvore. A reportagem é da jornalista Inês Riegos. Eram cerca das 4h30 da manhã quando o alerta foi dado aos bombeiros de Vila Franca de Xira para aqui, na Estrada Nacional 1, uma árvore que tinha caído em cima de uma carrinha de mercadorias, um veículo ligeiro, onde estava apenas uma pessoa, um homem de cerca de 40 anos, que era padeiro e ia a caminho do trabalho. Quando os primeiros socorros aqui chegaram, viram que o homem já estava em paragem cardiorrespiratória e declararam imediatamente o óbito no local. O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal. Aqui a estrada ficou cortada durante várias horas para que os destroços fossem removidos. Também a árvore que teve de ser cortada para permitir a passagem de outros veículos. No entanto, os destroços não foram todos removidos na altura, ficaram aqui ainda durante toda a tarde. Apenas esta noite foram removidos os últimos destroços. Um reboque veio e levou aquilo que pensamos ser pelo menos uma porta do carro, outros elementos do carro que não conseguimos identificar. Carro esse que transportava o homem que foi vítima da Depressão Christine. Agora uma curiosidade, a tempestade Christine deu origem à maior rajada de sempre em Portugal. Na base aérea de Monte Real, no distrito de Leiria, o vento atingiu os 178 km por hora e provocou danos em 2 caças F-16. Na região de Leiria, uma das mais afetadas de todo o país, o vento forte levantou pedaços de telhado de habitações que ficaram espalhados pelas ruas. Destruiu dois caças. Et s'il est encore sur l'île, je crois savoir où on peut le trouver. L'agence nous a rappelé, j'ai l'adresse de l'appartement loué par Vai le pagar aqui, desliga aqui e depois volta. Dezenas de pessoas Voltou. fizeram fila para o supermercado na freguesia de Pataias, no concelho de Alcobaça. Os constrangimentos nos abastecimentos e os danos nas infraestruturas levaram dezenas de pessoas a procurar bens essenciais. Nas imagens vemos uma grande fila, muitas pessoas com carrinhos de supermercado a aguardar a vez para poder entrar. A barragem do Alqueva realizou esta tarde descargas controladas, o que não acontecia há mais de uma década. A Albufeira estava próxima do nível de pleno armazenamento. As descargas vão provocar uma subida dos níveis e caudais do rio Guadiana, uma situação que está a ser acompanhada pela empresa responsável. E agora temos connosco no Jornal da Meia-Noite o Comandante António Rodrigues, investigador na área da Proteção Civil. Sr. Comandante, muito boa noite. Há aqui várias questões para analisarmos. A primeira tem a ver com a questão dos alertas
Quando as pessoas ouvem que há um alerta vermelho, isso significa que as pessoas têm que ter mesmo muito cuidado e que não se podem arriscar. O que pedia é que nos explicasse exatamente o que é que significa este alerta vermelho. Ora bem, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite. Quando nós falamos no estado de prontidão especial que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil determina, e neste caso o nível 4, o nível máximo, o nível vermelho, o que quer transmitir é às unidades operacionais o nível de prontidão que têm que ter para a resposta, isto é, o nível de prontidão é os 100%. Há indicações de que, de facto, podemos estar perante uma situação, um acidente muito grave e justifica que todos os meios disponíveis estejam preparados para agir na resposta. Isto é diferente daquilo que nós, como cidadão comum, podemos interpretar como alerta vermelho, porque alerta vermelho interpretamos só no imediato como uma situação de risco e não com aquela situação que é ferida para as forças de intervenção. O que é que nós devemos fazer perante um alerta vermelho? Para além do comum seguir indicações das autoridades, é começarmos a adquirir a cultura de nos prepararmos para uma situação em que podemos ficar de facto isolados, evitar estas filas nos supermercados, porque entretanto temos alguma comida em casa, temos medicamentos, temos água de reserva, temos aquelas coisas elementares que nos permitam, pelo menos durante as próximas 72 horas, manter algum conforto, satisfazer as necessidades básicas e estar preparados para poder ultrapassar esta situação. Eu acho que ninguém está preparado para ficar sem o telhado de casa. Mas, de facto, não. Mas, por exemplo, estruturas que facilmente se soltem. Coisas que estejam espalhadas, por exemplo, num terraço ou num quintal, vasos, etc., as pessoas devem cautelar esse tipo de coisas. É claro. Se a informação nos menciona ventos extremamente fortes, é claro que temos que tomar os cuidados das coisas que são soltas e que podem voar com o vento, tê-las, resguardá-las, recolhê-las, da mesma maneira que protegemos os animais, que os recolhemos para dentro de instalações, etc. Infelizmente, a violência desta tempestade foi tal ordem que nem 2 F-16 escaparam. Portanto, como dizia o Presidente da Câmara de Leiria, Leiria parecia um cenário de guerra. Um cenário de guerra, aliás, acho que Kiev, com um bombardeamento russo, não sofreu tanto impacto como Leiria terá sofrido, digamos assim, até em número de mortes, infelizmente. Mas toda esta preparação que nós devemos ter faz parte de uma educação que pode ser proporcionada por aquilo que é conhecido pelas unidades locais de proteção civil. São elas que poderão chegar às pessoas e dar-lhes este conhecimento, esta cultura, esta aculturação de proteção civil. É uma questão cultural, não é? É uma questão cultural. É claro que nós estamos habituados a um clima mais amigo. Mais soft. E repare, isto não para só no cidadão comum. Isto passa por todos nós. E passa pelo legislador que tem que pensar a Lei de Bases de Proteção Civil. E dizer se a Lei de Bases de Proteção Civil só lhe permite limitar, com o estado de calamidade, limitar, portanto, pelo processo jurídico ou político, limitar a circulação livre de pessoas e bens, se calhar terá que haver... O que está a dizer é que numa situação como esta, a calamidade justificava-se que, por exemplo, as pessoas tivessem mesmo ficado em casa? Ao estarmos numa situação de prontidão de 100%... Isso seria imposto às pessoas? Poderia ser imposto? Por que não? Se no verão podemos impor às pessoas, de alguma forma, que não circulem em espaços florestais, há que conjugar a figura necessária jurídico-política que permita a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não sabendo o local de impacto, tão famoso local de impacto que foi, neste caso, Leiria, mas numa determinada zona dizer, por exemplo, à população, entre as 3 da manhã e até às 8 da manhã, ou até que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil divulgue que pode ser estabelecida a circulação normal, ninguém circula. Fica a ideia. Outra questão, o Ciresp voltou a falhar. De facto, já basta, já chega, já está a falhar demais.
Nós temos o estado da arte, quando foi instalado o Ciresp, do ponto de vista de comunicações, hoje está muito mais avançado, felizmente. Portanto, chega a uma altura em que nós não podemos, de maneira alguma, estar a ter uma Corrija-me se eu estiver enganado. O primeiro Ciresp foi para o lixo, certo? E foi substituído, o terceiro foi substituído por uma rede completamente nova. Foi havendo upgrades. Para o senso comum, e alguns dirão que isto é um disparate dizer, mas o Ciresp é uma rede de telefones privada, enfim, ao fim e ao cabo. Por assim dizer, não há quase nada que o Ciresp faça que um telemóvel não faça. Bom, o suposto é que funcione quando os telemóveis não funcionam. Ora, os telemóveis não funcionam, não funciona o Ciresp, parece que não funcionavam os multibancos, não tínhamos infraestruturas críticas como energia e água. Bom, isto é complexo. Falando no Ciresp de novo, dizendo que o estado da arte atual permite atalhar caminho para um sistema de comunicações que assente em fiabilidade. E por que não satélite? O satélite é utilizado também pelo Ciresp quando a rede das células falham. Ou seja, as redes de celulares falham e deslocam-se unidades. As torres caem. Exato. Deslocam-se unidades móveis, veículos equipados com sistemas de comunicação que linkam ao satélite e a partir daí podem estabelecer a comunicação com o posto central, o diretor, digamos. Então o que é que não está a funcionar? Há uma falha técnica que tem sido evidente. Se não está a funcionar, aqui há que tomar uma medida muito rápida, dizer, chame-se-lhe Ciresp na mesma, mas vamos ter a solução que eficazmente funcione. Creio que os militares nos dariam alguma contribuição positiva para essa área, pelo conhecimento da resiliência das estruturas de comunicação. Mais uma vez, não terá funcionado, portanto esperemos que na próxima funcione. Eu não queria ouvir mais, porque eu faço a ideia da aflição dos meus colegas quando não têm nada para comunicar, a não ser que adotem os sinais de fumo, não é? Não dá, não estamos estamos no século XXI. Esta ideia do Ciresp é dos finais do século passado, portanto não está a funcionar, então temos que solucionar por questões tecnológicas. Esperemos que sim, que aconteça rapidamente. Sr. Comandante, muito obrigado pela sua análise, pelos seus contributos e por esta proposta que trouxe também há pouco em relação à limitação da circulação em situações de alerta vermelho como este que vivemos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, orações. Desliga aqui.